Uma jovem rejeitada pela própria família é entregue a um fazendeiro simples, porém de coração firme e visão rara. O que era para ser uma punição se transforma numa jornada de cura, descoberta e transformação profunda. Ao longo da história, veremos como duas vidas marcadas por dores diferentes acabam se encontrando e florescendo juntas, revelando um valor que ninguém jamais enxergou. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora a história vai começar. A carroça parou diante do portão da fazenda, levantando poeira. E o silêncio que se seguiu foi pesado demais para passar despercebido. A jovem desceu empurrada pelo próprio pai, sem direito a perguntar nada, sem sequer compreender por que estava sendo deixada ali. O homem mal olhou nos olhos dela. Parecia querer se livrar daquele peso o mais rápido possível. A mãe, encolhida ao lado, evitava até respirar fundo, como se admitir qualquer emoção fosse piorar a vergonha que diziam sentir. O fazendeiro observava tudo de longe, com a testa franzida e o chapéu apertado contra o peito, tentando entender por que alguém trataria a filha como um fardo que precisava ser descartado. A garota mantinha os braços colados ao corpo, tremendo como se cada segundo ali fosse um aviso de que nada de bom a aguardava. Trazia apenas uma pequena sacola de pano, mal fechada, onde algumas roupas velhas se misturavam a um caderno amassado. Ela não reagia, não chorava, não protestava. Parecia exausta demais para lutar. O pai, impaciente, explicou ao fazendeiro o mínimo possível. A partir de hoje ela fica aqui. Faça o que quiser com ela. Não houve pedido, nem desculpa, nem justificativa. Apenas a dureza de quem queria apagar uma história inteira. O fazendeiro não era um homem de muitas palavras, mas algo naquela cena mexeu com ele de imediato. Não gostava de conflitos, muito menos de crueldade gratuita. Encarou o pai, tentando encontrar qualquer sinal de arrependimento, mas tudo o que viu foi pressa e irritação. Quando tentou perguntar por que estavam fazendo aquilo, o homem apenas deu de ombros, dizendo que a filha era problema demais e que lá em casa não dava mais. Era tudo tão frio que até o vento que soprava pelas cercas parecia mais humano que aquelas palavras. A jovem, silenciosa, fitava o chão como se esperasse ser castigada a qualquer momento. O fazendeiro se aproximou devagar, cuidando para não assustá-la, e perguntou seu nome. Ela abriu a boca, mas a voz não saiu. Tentou novamente sem sucesso. Apenas balançou a cabeça pedindo sem palavras que ele não insistisse. Ele respeitou. Percebeu que aquilo não era timidez, era medo. Um medo aprendido, profundo, que vinha de muito antes daquele momento. Quando a família virou as costas e subiu na carroça, sem se despedir, a jovem ficou ali parada, imóvel, como se não soubesse o que fazer com a própria liberdade repentina. Não houve abraço, nem último olhar, apenas a poeira, levantada pelas rodas se afastando, levando com ela tudo o que já a machucara, e ao mesmo tempo deixando-a completamente só. O fazendeiro sentiu uma mistura estranha de indignação e compaixão. Não fazia ideia do que acontecera na casa daquela menina, mas sabia reconhecer quando alguém chegava ferido por dentro. Convidou-a a entrar, apontando o caminho com um gesto simples. A menina hesitou, olhando ao redor, tentando entender se aquilo era seguro. A casa não era grande, mas exalava uma calma que ela não estava acostumada a sentir. Ainda assim, cada passo era medido, como se estivesse atravessando um terreno desconhecido, cheio de armadilhas invisíveis. Por dentro, ele se perguntava por que alguém deixaria uma filha ali com tamanha frieza. Talvez a menina tivesse cometido algum erro, talvez fosse apenas alvo de preconceito ou rejeição. Mas, pela forma como chegara, parecia claro que não se tratava de justiça, e sim de abandono. Mesmo sem saber ao certo como ajudá-la, decidiu que não repetiria a violência que ela já conhecia tão bem.
Enquanto caminhavam até a varanda, ela segurava a sacola com força, como se tudo o que restava de sua identidade estivesse ali dentro. O fazendeiro abriu a porta devagar, dando espaço para que ela entrasse primeiro. E naquele gesto simples, tão diferente de tudo que recebera até então, a tensão inicial revelou algo novo. Mesmo diante do abandono mais cruel, havia ali um lugar onde ela talvez pudesse respirar de novo. Nos primeiros dias, a fazenda parecia grande demais para ela, como se cada canto escondesse um susto à espreita. A jovem evitava circular pelos espaços abertos, preferindo ficar perto da porta do quarto que o fazendeiro havia arrumado com pressa. Uma cama simples, lençóis limpos e uma janela que dava para o curral. Mesmo assim, ela dormia mal. Acordava ao menor ruído. Sentava na beira da cama com o coração acelerado e ficava ali, abraçando os próprios joelhos até o sol nascer. O fazendeiro notou o comportamento dela, mas não insistiu em conversas. Tinha consciência de que qualquer pressão poderia piorar o que já era frágil. Preparava a comida cedo, deixava um prato sobre a mesa e seguia para o trabalho, permitindo que ela comesse quando se sentisse à vontade. Na maioria das vezes, ela esperava ele sair para só então se aproximar, pegando pequenas porções, como se tivesse medo de parecer ingrata ou exagerada. Ele fingia não ver, mas cada gesto tímido dela chamava sua atenção. Ao caminhar pela propriedade, a garota mantinha os braços junto ao corpo, sempre alerta. Qualquer estalo de galho a fazia estremecer. Os animais da fazenda também a desconcertavam. Até a presença mansa da cadela velha parecia exigir cautela demais. A cadela, porém, foi a primeira a se aproximar sem pedir nada. Sentou-se ao lado da porta do quarto dela e, aos poucos, passou a acompanhá-la em silêncio. Aquela companhia inesperada pareceu diminuir a tensão da jovem, que começou a olhar para a cachorra com curiosidade e um dia arriscou tocar sua cabeça. O fazendeiro observou de longe e escondeu um sorriso. Talvez aquele fosse o primeiro laço que ela permitia criar ali. As refeições continuavam silenciosas, mas o silêncio deixava de ser pesaroso. Ele falava pouco, apenas o necessário. Avisava quando ia para a plantação, quando voltaria, onde ela poderia encontrar água fresca, como evitar o sol forte. Ela raramente respondia, mas ouvia tudo com atenção, memorizando cada detalhe, como se sua sobrevivência dependesse disso. Aos poucos, começou a circular com mais confiança. Passava o pano na mesa por iniciativa própria, dobrava os lençóis, arrumava a louça. Não porque alguém pedisse, mas porque precisava sentir que tinha algum lugar ali. Um dia, ao perceber que ela observava de longe o trabalho dele com os animais, o fazendeiro deixou propositalmente a cerca aberta e se afastou, permitindo que ela se aproximasse. Se quisesse. Não disse nada. Apenas continuou suas tarefas. A jovem deu alguns passos tímidos, parou, respirou fundo e se aproximou mais um pouco. Ficou ali, de fora, mas perto o suficiente para enxergar como ele tratava os bichos com calma e paciência. Tão diferente da forma como era tratada em casa. Essa pequena descoberta produziu nela algo que não sentia há muito: segurança. Certa manhã, ele deixou um prato com pão fresco e frutas sobre a mesa antes de sair. Quando voltou, encontrou o prato vazio e, ao lado, um copo lavado com cuidado. Era a primeira vez que ela retribuía diretamente algum gesto dele. Não havia bilhete nem palavra, mas aquele simples copo limpo dizia mais do que qualquer discurso. Ele não comentou, apenas continuou o dia com leveza, como se entendesse que ganhar a confiança dela seria um processo lento, mas possível. O clima entre eles mudou pouco a pouco. A jovem já não evitava tanto o olhar dele. Ainda fugia às vezes, mas havia momentos em que sustentava a troca por alguns segundos. Ele também passou a notar pequenos sinais, a forma como ela aproximava a cadeira quando queria escutar melhor, o jeito como segurava a barra do vestido quando ficava nervosa.
ou o sorriso contido que escapava quando a cadela deitava a cabeça no colo dela. A adaptação continuava difícil, mas não impossível. Ela ainda se assustava, ainda se escondia quando algo a lembrava da antiga vida, mas já havia um fio de confiança sendo tecido ali, frágil, delicado, porém real. Não era amor nem amizade ainda. Era apenas o início de uma convivência que começava a quebrar o gelo, um gesto de cada vez. E mesmo sem perceber, a jovem começava a entender que naquela fazenda ninguém queria machucá-la. Aqui, ao menos, ela podia respirar. Com o passar das semanas, a rotina da fazenda foi moldando um ritmo próprio entre os dois. A jovem, antes retraída, passou a observar mais atentamente as tarefas diárias. O fazendeiro nunca exigiu nada, mas também não a impedia de participar quando ela demonstrava interesse. E foi assim, em pequenos gestos espontâneos, que ele começou a perceber facetas dela que jamais seriam descobertas em um ambiente onde vivia sendo diminuída. Certo dia, enquanto ele organizava sacos de ração no celeiro, ela entrou timidamente e apontou para os sacos maiores que estavam empilhados de forma instável. Com as mãos, mostrou que seria melhor colocar os mais pesados na base. Ele piscou, surpreso por ela ter reparado. Sem dizer uma palavra, reorganizou tudo conforme sua sugestão. E notou que o resultado era realmente melhor. Pela primeira vez, viu nela algo que ia além do medo, um olhar afiado, atento aos detalhes. Ela não apenas entendia o que via, raciocinava rápido. A partir daí, começou a testar discretamente suas habilidades. Deixava algumas ferramentas fora de lugar ou um fecho mal preso, apenas para ver se ela notava. E ela notava sempre. Chegava devagar, corrigia o que estava errado e saía sem chamar atenção. Aquela sensibilidade prática, somada à delicadeza nos movimentos, mostrava que havia ali um senso natural de organização, algo que não se aprende à força, mas que floresce quando o ambiente permite. Ela também demonstrava uma inteligência silenciosa. Certo dia, enquanto ele tentava consertar um pequeno carrinho de mão, a jovem trouxe do quarto o caderno amassado que havia trazido de casa. Abriu numa página onde rabiscara desenhos e instruções simples, como se estivesse explicando para si mesma como funcionavam mecanismos domésticos. Ele ficou impressionado com a clareza dos desenhos e percebeu que, apesar de tudo, ela possuía uma mente dedicada e curiosa. Era evidente que a família nunca soubera apreciar aquilo. Com o tempo, a jovem começou a se soltar aos poucos. Algumas vezes, ele a pegou murmurando melodias baixas enquanto varria o pátio, quase imperceptíveis, como se cantasse somente para si. Em outras, ela se aproximava com uma pergunta tímida, sussurrada, mas ainda assim uma pergunta, o que já era uma conquista enorme para alguém que antes mal conseguia erguer a cabeça. O fazendeiro tratava cada avanço com naturalidade, evitando qualquer atitude que a fizesse recuar. Ele era um homem calmo, respeitador, que valorizava mais ações que discursos. Essa postura segura, previsível, foi quebrando as barreiras dela de maneira constante. Diferente da família que a acusava de dar trabalho, ele enxergava nela uma pessoa cheia de potencial. E isso começou a transformar a maneira como ela própria se via. Aos poucos, ela passou a olhar o fazendeiro de modo diferente. Nos momentos em que ele tirava o chapéu para enxugar o suor, ou quando ria sozinho ao ver algum animal aprontando, ela notava uma leveza nele que não combinava com a imagem que a assustara no início. Começou a reparar nos detalhes. A forma como ele falava baixo para não assustá-la, como esperava ela terminar de comer antes de mexer nos talheres, como deixava espaço suficiente para que ela escolhesse se queria ficar ou se afastar. Certa tarde, durante uma tempestade repentina, ela se escondeu no celeiro, assustada com os trovões. Ele a encontrou encolhida atrás de um fardo de feno. Em vez de repreendê-la, sentou-se a uma distância respeitosa e apenas esperou.
Não tentou tocá-la nem perguntou nada. Só ficou ali, deixando claro que não iria embora enquanto ela estivesse com medo. Aquela presença silenciosa foi mais reconfortante do que qualquer palavra, e sem perceber, ela encostou levemente o ombro na parede perto da mão dele. Uma aproximação mínima, mas significativa. Esse episódio marcou uma mudança invisível, porém profunda. A partir dali, o clima entre os dois ganhou outra textura. A jovem passou a caminhar com menos rigidez, e ele observava tudo com a paciência de quem sabe que confiança não se exige, se conquista. Havia respeito, de ambos os lados. Ela aprendeu que podia existir perto dele sem ser punida. Ele entendeu que aquela jovem carregava um mundo de capacidades escondidas, soterradas por anos de silêncio e medo. A convivência já não era apenas obrigatória. Era o começo de uma relação construída com cuidado, onde cada troca de olhar, cada gesto simples e cada palavra tímida abria espaço para algo novo, uma confiança crescente e um vínculo que, embora ainda indefinido, já se tornava impossível de ignorar. Com o avanço das semanas, a jovem começou a ocupar a fazenda de um jeito novo, quase natural, como se finalmente tivesse encontrado um espaço onde podia existir sem pedir permissão. A timidez extrema ainda aparecia em alguns momentos, mas agora ela se movia com mais firmeza, com passos que já não denunciavam tanto medo. O fazendeiro a observava com discrição, percebendo que aquele brilho discreto nos olhos dela não era fruto da rotina, era liberdade nascendo. Ela começou a se aproximar das tarefas diárias com curiosidade, fazendo perguntas curtas, mas diretas. Em vez de apenas observar, passou a participar. Um dia notou que os animais estavam sendo alimentados em horários diferentes e sugeriu, com a voz baixa, mas convicta, que unificar os horários tornaria a rotina mais eficiente. Ele ouviu a ideia com atenção e, ao testar, percebeu que ela estava certa. Outra vez, percebeu que algumas sementes estavam sendo guardadas em sacos mal vedados. Reorganizou tudo por conta própria, etiquetando os recipientes com um método simples, porém muito organizado. Pequenas ações, mas que tornavam o dia a dia mais fluido. Essa transformação silenciosa começou a impactar a fazenda inteira. Certa manhã, ela acordou mais cedo que o fazendeiro e, em vez de esperar instruções, decidiu varrer o pátio, limpar a varanda e organizar a mesa do café antes mesmo de o sol subir totalmente. Não por obrigação, mas porque queria. Queria retribuir. Queria sentir-se útil. Ele, ao acordar, encontrou tudo arrumado e ficou parado por longos segundos, apenas admirando. Não era apenas organização, era cuidado. E cuidado é algo que não se finge. Aos poucos, ela passou a falar um pouco mais, revelando pensamentos que até então guardava só para si. Contou que gostava de ler, que aprendia rápido observando e que sempre teve facilidade para entender o funcionamento das coisas. Disse isso quase pedindo desculpas, como se temesse soar arrogante. Mas para o fazendeiro, cada fragmento compartilhado era precioso. Ele absorvia tudo com sincera admiração, percebendo o quanto aquela jovem tinha sido silenciada por pessoas que nunca desejaram realmente conhecê-la. O mais inesperado, porém, foi vê-la sonhando. Certo fim de tarde, enquanto recolhiam ferramentas, ela comentou, quase num sussurro, que imaginava como seria plantar um jardim perto da casa. Disse que flores trariam cor, leveza, talvez até mais vida ao ambiente. O fazendeiro ficou surpreso, não pelo desejo, mas pelo fato de que ela finalmente falava do futuro como algo possível. E no dia seguinte, trouxe sementes novas da cidade sem dizer nada. Ao vê-las, ela sorriu de um jeito que ele jamais tinha visto. Aquele sorriso, contido, mas sincero, revelou o quanto ela estava florescendo ali. Com o tempo, ela começou a se aventurar além das tarefas básicas. Pegou gosto em aprender sobre os animais, sobre o plantio, até sobre o funcionamento das máquinas mais simples.
Observava tudo com avidez e perguntava quando algo não fazia sentido. O fazendeiro reparou que ela tinha raciocínio rápido e memória afiada. Muitas vezes, ao explicar algo, percebia que ela já entendia antes mesmo de ele terminar. Era como se sua mente tivesse aguardado durante anos uma chance para se expandir. Esse avanço dela mexeu com ele de um jeito que ele não esperava. Admirava a inteligência, claro, mas o que mais o impressionava era a sensibilidade escondida em cada ação. A jovem cuidava da casa com delicadeza, mas também sabia lidar com tarefas duras. Era forte sem perceber. Tinha uma lucidez que o surpreendia nos momentos mais simples, como quando ela sugeriu reorganizar o galpão para evitar perdas, ou quando observou que uma vaca estava prestes a parir antes mesmo de qualquer sinal evidente. Ele começou a se perguntar como alguém pôde olhar para ela e enxergar problema. Como a família teve coragem de descartá-la daquela forma? A resposta vinha sempre da mesma maneira. Não era falta de capacidade da jovem, era falta de humanidade dos outros. A transformação dela não era só visível, era sentida. A presença dela tornava a casa mais leve, o ar mais vivo, a rotina mais organizada. Ele, sem admitir, passou a contar mentalmente com essa energia. E de forma silenciosa, criou uma espécie de orgulho por vê-la crescer tão rápido num ambiente onde, finalmente, não havia medo. Agora mais confiante, ela caminhava pela fazenda como alguém que começava a acreditar que tinha valor. E a cada novo gesto, a cada ideia, a cada sorriso raro, o fazendeiro se convencia ainda mais. Aquela jovem que um dia lhe foi entregue como se fosse nada, estava se revelando a maior surpresa da sua vida. A notícia de que a família estava vindo chegou por acaso, trazida por um vizinho que vira a velha carroça descendo a estrada principal. O fazendeiro percebeu de imediato a tensão que invadiu o rosto da jovem. Ela congelou, como se todo o progresso dos últimos meses estivesse prestes a ruir. O passado, aquele que se esforçara tanto para esquecer, estava voltando sem aviso. Ele respirou fundo e disse apenas: "Você não está sozinha aqui." Não era uma promessa grandiosa, mas foi o suficiente para que ela não desabasse. Quando a carroça entrou na fazenda, tudo nela parecia menor, inclusive as pessoas que outrora haviam tido tanto poder sobre ela. O pai desceu primeiro, com a habitual expressão rígida. A mãe veio logo, atrás, carregando o mesmo olhar de desaprovação que a jovem conhecia tão bem. Eles esperavam encontrar uma figura encolhida, quebrada, talvez desesperada por perdão ou por uma chance de voltar para casa. Mas o que viram desmontou qualquer fantasia de superioridade. A jovem estava de pé diante da varanda, o rosto sereno, as mãos firmes ao lado do corpo. Não havia arrogância, nem submissão, apenas uma calma que eles desconheciam completamente. Os olhos dela, antes sempre abaixados, agora encaravam os deles sem medo. Foi nesse instante que a família percebeu algo que nunca imaginou. Ela não precisava mais deles. A mãe foi a primeira a falar, com um tom carregado de incredulidade. Perguntou se ela estava bem, mas soou mais como uma acusação do que como preocupação. A jovem respondeu com uma voz que surpreendeu até a si mesma. Era firme, límpida, quase doce. "Estou." O pai deu um passo à frente, examinando tudo ao redor. A casa arrumada, o pátio limpo, a postura segura da filha. Ele franziu a testa, incapaz de aceitar o que estava vendo. Como alguém que, segundo eles, não prestava, poderia mostrar tamanha mudança. O fazendeiro permaneceu ali por perto, não para protegê-la como se fosse frágil, mas para deixar claro que ela tinha um lugar, que era respeitada. Não interferiu na conversa, porque sabia que era uma batalha dela, mas seu silêncio sólido era apoio suficiente. A família tentou, de diferentes maneiras, retomar o controle. Primeiro, insinuaram que ela estava sendo aproveitada.
Depois disseram que era perigoso viver ali. Mais tarde, insinuaram que talvez ela estivesse se iludindo e que deveria voltar para casa enquanto ainda dava tempo. Cada frase era uma tentativa desesperada de recuperar o domínio que sempre tiveram. Mas a jovem não cedeu. Quando o pai elevou a voz, esperando que ela baixasse os olhos como sempre fizera, ela permaneceu ereta. Foi um momento delicado, quase simbólico, em que passado e presente colidiram. Ela respirou devagar, sentindo o coração acelerar, mas não recuou. Vocês me deixaram aqui porque acharam que eu era um peso, disse, sem agressividade. Mas eu descobri que não sou. Essas palavras, simples e verdadeiras, foram como um estalo. A mãe empalideceu e o pai ficou sem resposta. Eles nunca tinham ouvido a filha falar sem tremer, quanto mais afirmar algo sobre si com convicção. A fazenda, que antes para ela era um refúgio, tornou-se também palco de libertação. A cada frase dita, ela se desprendia de lembranças que por anos a amarraram. E pela primeira vez na vida, sentiu que tinha voz. Uma voz que não precisava gritar para ser ouvida. O fazendeiro, vendo aquela cena, percebeu o quanto ela havia crescido. Era outra pessoa, ou talvez, finalmente, a pessoa que sempre existira por trás das sombras da rejeição. A presença da família ali, em vez de abalá-la, apenas reforçou a injustiça que ela sofreu e a força que encontrou depois de afastada deles. Quando a família percebeu que não tinha mais controle, que a filha não voltaria a ocupar o papel de vergonha que tentaram lhe dar, restou-lhes apenas o incômodo amargo da própria consciência. Saíram da fazenda menores do que chegaram, silenciosos, derrotados pela simples existência de uma mulher que se reergueu sem a ajuda deles. E quando a carroça finalmente se afastou, levantando poeira na estrada, a jovem não chorou, não tremia, apenas inspirou fundo, como quem abre uma porta que esteve trancada por muito tempo. Ela enfrentara o passado sem abaixar a cabeça, e naquele instante soube que nunca mais precisaria fazê-lo. A nova fase da fazenda parecia nascer junto com a nova fase da vida dela. Depois do confronto com a família, algo dentro da jovem se firmou de vez. Ela se movimentava com mais segurança, tomava decisões com mais clareza e demonstrava uma vontade genuína de contribuir. O fazendeiro, por sua vez, começou a enxergar a propriedade com outros olhos, não mais como um lugar onde apenas sobrevivia, mas como um espaço que podia florescer. E muito dessa mudança vinha da presença dela. A rotina se tornou mais harmoniosa. Com a organização que ela havia implementado, os animais se alimentavam melhor, a produção aumentava e o trabalho fluía sem o desgaste de antes. Ele passou a confiar nela para tarefas mais complexas: preparar o solo, verificar ferramentas, monitorar o estado de saúde dos bichos. E cada vez que ele delegava algo, ela se dedicava como se fosse a guardiã daquele pedaço de terra. De certa forma, era mesmo. O jardim que ela sonhara começou a ganhar forma. Sementes brotaram em pequenos desenhos coloridos perto da varanda, espalhando vida onde antes havia apenas um descampado apagado. Ver aquele espaço florescer dava ao fazendeiro uma sensação que ele não sabia nomear, algo parecido com orgulho. E algo além disso também. Ele acompanhava as mudanças como quem observa uma obra rara sendo moldada diante dos olhos, e percebendo ao mesmo tempo que aquela jovem estava transformando não só a paisagem, mas também a ele. A convivência diária, antes silenciosa e cautelosa, se tornou mais leve. Às vezes, ele a pegava rindo baixinho de algo que algum animal aprontava. Outras vezes, ela o surpreendia com comentários rápidos e inteligentes que denunciavam que por trás da timidez havia alguém espirituosa, capaz de enxergar humor nas pequenas coisas. Ela, por sua vez, passou a vê-lo como alguém previsível no melhor sentido,
honesto, estável, alguém que nunca usava a força para se impor. Isso a deixava em paz. Sem se dar conta, o fazendeiro passou a proteger a jovem com mais intensidade. Se alguém estranho aparecia na porteira, ele fazia questão de recebê-lo primeiro, posicionando-se ligeiramente à frente dela. Se havia fazendo esforço demais, tomava a tarefa das mãos dela, dizendo que essa parte era pesada demais. À noite, verificava 2 vezes as trancas da casa antes de dormir, algo que nunca fizera antes. Não era um comportamento possessivo, mas natural, instintivo. Ele queria garantir que nada a ferisse novamente. Ela percebia esses gestos, mesmo quando ele tentava disfarçar. E embora se sentisse acolhida, uma outra sensação começou a surgir: o medo de perder tudo aquilo. Pela primeira vez, ela tinha um lugar onde pertencia, onde contribuía e onde era valorizada. O simples pensamento de que, em algum momento, pudesse não fazer mais parte da vida dele a angustiava, não porque dependesse dele por necessidade, mas porque ali, com ele, ela havia descoberto quem era. Esse medo aparecia nas pequenas coisas. Quando ele saía mais cedo e demorava a voltar, ela ficava inquieta. Quando algum vizinho insinuava qualquer coisa sobre ela, seu coração acelerava, temendo que ele pudesse acreditar. Às vezes, enquanto regava o jardim, se pegava imaginando como seria sua vida caso tivesse sido recebida por outra pessoa, e a resposta sempre a deixava arrepiada. Sem ele, talvez ainda vivesse encolhida, apagada, carregando culpas que nunca foram suas. O fazendeiro, embora não tivesse consciência plena do que sentia, percebia uma mudança crescente dentro de si. Quando via a jovem passar, com o cabelo preso de forma desalinhada e as mãos sujas de terra, sentia um calor estranho no peito. Quando ela sorria tímido ao completar uma tarefa difícil, ele se pegava sorrindo também, sem perceber. E nos raros momentos em que ela parecia inquieta, sentia uma urgência de tranquilizá-la. A prosperidade da fazenda era visível. A plantação começou a render mais. Os animais estavam bem cuidados, e até os vizinhos passaram a comentar como o lugar parecia mais vivo. Mas a verdadeira mudança acontecia em silêncio, no olhar que trocavam quando se cruzavam na varanda, na paz que compartilhavam enquanto trabalhavam lado a lado, e na sensação quase palpável de que precisavam um do outro. Sem jamais terem colocado em palavras, seu vínculo ultrapassou a mera convivência. Era algo profundo, ainda indefinido, mas inegável. E enquanto a fazenda florescia, eles também floresciam. Ele, com um desejo crescente de protegê-la, e ela, com um medo suave, porém constante, de perder o único lar verdadeiro que já conheceu. O dia começava como qualquer outro, mas uma visita inesperada rompeu a tranquilidade que eles haviam construído. Um oficial da cidade trouxe documentos que envolviam diretamente o destino dela. A família, arrependida apenas da repercussão social que recebeu, tentava reivindicá-la como se ainda tivesse algum direito sobre sua vida. Aquilo caiu sobre ela como um peso antigo, quase esquecido. As mãos tremiam enquanto segurava as cartas, sentindo memórias indesejadas voltarem com força, ameaçando tudo o que conquistou. O fazendeiro percebeu sua aflição antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Ele a observava com preocupação genuína, tentando entender como ajudá-la sem ultrapassar limites. A presença daquele oficial reacendeu nela dúvidas que achava ter superado. Era como se o passado tentasse arrastá-la de volta para um buraco escuro, tirando dela o brilho que tanto lutou para conquistar. Ela não sabia se era forte o bastante para enfrentar outra batalha, especialmente agora que tinha algo ou alguém a perder. A notícia se espalhou rapidamente pela região e, de repente, vizinhos começaram a comentar, oferecendo opiniões não solicitadas. A fazenda, que sempre fora um refúgio silencioso, virou palco de comentários curiosos e olhares inconvenientes.
Ela sentiu o coração apertado ao perceber que o lugar onde finalmente encontrou paz podia se transformar em motivo de conflito. A tensão se instalou, criando uma sombra sobre a alegria que vinha crescendo ali. Em meio a tudo isso, o fazendeiro se manteve ao lado dela, não com discursos grandiosos, mas com atitudes simples, caminhando junto, segurando sua mão quando percebia que ela se perdia em pensamentos, garantindo que ela nunca se sentisse sozinha. Ele a tratava como alguém importante, alguém cuja decisão importava acima de qualquer pressão externa. Esse cuidado silencioso a tocava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ainda assim, a jovem sabia que precisava encarar o que estava diante dela. O oficial pediu que comparecesse à cidade para resolver a situação legalmente. A ideia de voltar para um ambiente onde antes só conheceu desprezo a deixava inquieta. Porém, algo dentro dela, talvez a força que finalmente reconheceu existir, começou a pedir que enfrentasse esse capítulo final com a cabeça erguida. Na noite anterior à viagem, os dois sentaram na varanda sem trocar muitas palavras. O vento trazia um cheiro leve de terra molhada e a lua iluminava o campo de um jeito sereno. Ela tomou coragem e perguntou ao fazendeiro o que ele achava que ela deveria fazer. Ele respirou fundo, olhou para ela sem desviar os olhos e disse que estaria ao seu lado independentemente da decisão. Não porque se sentia responsável por ela, mas porque não imaginava sua vida sem a presença dela ali. Aquilo a emocionou profundamente. Com o peito apertado, mas com a determinação reacendida, ela tomou a decisão de ir até a cidade e resolver tudo de uma vez. Não para provar nada à família, mas para se libertar por inteiro do passado. E, ao perceber sua escolha, o fazendeiro não hesitou. Preparou o carro, organizou os documentos e afirmou que faria aquela viagem com ela, custasse o que custasse. O inesperado acontecimento que ameaçou tirá-la da fazenda acabou revelando algo muito maior: o quanto eles haviam se tornado essenciais na vida um do outro. E mesmo diante da incerteza, ela sentiu que, pela primeira vez, não enfrentaria nada sozinha. O caminho seria difícil, mas havia alguém disposto a lutar, não por obrigação, mas por sentimento, respeito e um tipo de carinho que ela jamais imaginou receber. A manhã na cidade começou tensa, mas algo dentro dela parecia diferente. Ao caminhar pelo corredor da pequena repartição onde resolveriam a situação, ela não se encolheu nem desviou o olhar. Seus passos eram firmes e ao seu lado estava o fazendeiro, sempre um pouco atrás, como quem não quer roubar o protagonismo dela, mas faz questão de permanecer presente. O oficial apresentou os documentos, explicou os direitos, as possibilidades e pela primeira vez ela percebeu que tinha escolha. Algo que nunca lhe foi concedido dentro da própria família. Quando a porta se abriu e seus pais entraram, o tempo pareceu desacelerar. Eles esperavam reencontrar a garota assustada, calada, submetida, mas viram outra pessoa. A postura ereta, o olhar seguro e a serenidade que irradiava eram provas incontestáveis de que ela não pertencia mais ao passado que tentava aprisioná-la. Sua mãe tentou falar primeiro, usando aquele tom que sempre a diminuía. Mas agora as palavras não atravessavam mais sua alma como antes. Era como assistir a um eco distante, sem força. Com a orientação do oficial, ela pôde declarar com voz firme que não desejava manter vínculo algum com a família que a abandonou. Disse que não buscava vingança, apenas liberdade. O fazendeiro ficou imóvel, segurando o chapéu entre as mãos, mas seus olhos vibravam de orgulho. Naquele instante, algo se fechou dentro dela. Não um buraco, mas um ciclo. Ela saiu de lá leve, como se tivesse derramado um peso imenso que carregou por anos. No caminho de volta para a fazenda, o silêncio entre eles era confortável, quase bonito. Ele dirigia devagar, lançando olhares discretos para confirmar se ela estava bem.
Quando enfim chegaram ao portão, ela respirou fundo e sentiu algo que nunca havia sentido naquele lugar: pertencimento. Não porque alguém disse que ela deveria ficar ali, mas porque ali ela escolheu permanecer. A fazenda, antes um refúgio, improvisado, agora parecia um lar. Os dias seguintes foram marcados por mudanças naturais. Ela passou a cuidar dos espaços com mais carinho, como quem cuida de algo que ama. Ele, por sua vez, incluía seu nome nas decisões, pedia sua opinião para tudo, e fazia isso com um tipo de respeito que revelava o quanto ela se tornara essencial para ele. Aos poucos, sem declarações exageradas ou promessas ensaiadas, eles foram construindo uma vida compartilhada. As colheitas prosperaram, os animais pareciam mais dóceis e até o ar parecia mais leve. A presença dela mudara não apenas o ambiente, mas o próprio fazendeiro. Antes reservado, quase bruto nas palavras, ele se transformava em alguém disposto a sorrir, a ouvir e até a sonhar, algo que jamais imaginou fazer ao lado de alguém. A convivência, antes acidental, virou parceria, e a parceria, com o tempo, se transformou em afeto verdadeiro. A comunidade também começou a notar. O homem que sempre viveu, só agora, caminhava, com a jovem ao lado, trocando confidências, cuidando das tarefas juntos, rindo de coisas simples, e ela, que antes era vista como um peso, tornou-se exemplo de coragem, mudança e resistência. Muitos se surpreendiam com a força que ela irradiava, mas ninguém se surpreendia mais do que ele. Para o fazendeiro, ela não era apenas alguém que chegou perdida, era a pessoa que devolveu cor à vida dele. Quando finalmente decidiram assumir o vínculo de forma clara, ninguém estranhou. Parecia natural que dois corações, que passaram por tanta escuridão, encontrassem luz juntos. Ele a apresentou como a mulher que escolheu, não porque lhe foi entregue, mas porque reconheceu nela algo raro: determinação, sensibilidade e uma beleza que não dependia de aparência, mas de essência. Ela, por sua vez, não o via como um salvador, e sim como o homem que lhe deu espaço para florescer. O desfecho da história não veio com fogos de artifício, mas com a paz que se instala quando duas pessoas finalmente encontram seu lugar no mundo. Ela deixou de ser a vergonha da família e se tornou a maior joia da vida do fazendeiro. Não por acaso, mas porque ele enxergou valor onde ninguém antes se importou em olhar. Unidos, construíram uma nova trajetória, feita de respeito, cumplicidade e um recomeço que muitos duvidaram, mas eles viveram com autenticidade. E ali, naquela fazenda que antes parecia apenas um destino imposto, eles encontraram a liberdade de escolher um ao outro todos os dias.